Salve, salve, meu povo! Estamos aqui para mais uma edição da nossa prosa terapêutica. Bom, eu recebi uma sugestão para que nós falássemos sobre mediunidade. E, de uma certa forma, uma das grandes funções que eu tenho percebido do Espaço Índigo, por exemplo, né, que é o nosso espaço, é receber muitas pessoas médiuns que não sabiam que eram médiuns. Então, eu já vou voltar de volta para essa questão. E antes, o que é mediunidade? Existem várias formas de definir e eu vou tentar falar da forma mais simples possível. Todos nós temos formas de sentir e perceber o mundo. Os mais conhecidos, né, os nossos 5 sentidos, eu consigo enxergar as coisas, eu consigo sentir o sabor delas, consigo ouvi-las. Enfim, existem as formas padrão pelas quais a gente recebe o mundo. Então, agora, e se na verdade houvesse outra forma, ainda talvez mais profunda, de perceber o nosso mundo, a nossa vida e as pessoas? Essa forma diferente de perceber a vida e o mundo, ela, na verdade, ela causa tanta estranheza para a ciência ocidental ou para o padrão cultural que ele até hoje de muitas formas ele foi negligenciado, foi negado, e que seria a nossa mediunidade. E você talvez vai já ter ouvido falar de pessoas que têm a tal da mediunidade. Então a mediunidade pode ser a capacidade que uma pessoa tem de sentir as sensações ou a energia de outra pessoa. A mediunidade pode ser a capacidade de fazer contato com pessoas desencarnadas, seja esse contato visual, seja esse contato auditivo. Considera-se ainda a mediunidade também algumas capacidades diferentes, como por exemplo a capacidade de você receber informações futuras através de sonhos, de você antever situações e coisas que acontecem com as pessoas, a capacidade de você saber o que uma pessoa vai vir dizer a você, ou de saber o que a outra pessoa está sentindo ou pensando sem que ela tenha comunicado isso verbalmente para você. Existem médiuns que, por exemplo, fazem uma incorporação, como se chama, quando o espírito ou a entidade se aproxima muito da pessoa que tem essa capacidade mediúnica e através dela se faz presente num contato verbal, num contato através de uma psicografia, por exemplo, que ficou muito conhecida, por exemplo, com Chico Xavier, que foram aquelas cartas que eram trazidas daquilo que era considerado até então o mundo além, o mundo desconhecido dos mortos, mas que depois com as cartas a gente via que talvez uma das consequências de nós entendermos a mediunidade seria também entender a vida após a vida, ou a vida após a morte, como alguns chamam, entender que a vida ela tem segmento. Então a psicografia, assim como a pintura, que chama-se psicopictografia, que seria a capacidade de um médium de trazer a informação de outros espíritos e através dela fazer esculturas, arte, pintura, entre outras. É o que eu acho que eu citei já aqui as questões associadas à mediunidade, que é essa sensibilidade mais profunda. Veja que todos nós, de certa forma, temos mediunidade, só que talvez em níveis diferentes, em níveis que podem ser sim aprimorados e desenvolvidos. A ciência, embasbacada com essa situação, na figura de um famoso médico cujo nome agora eu não me recordo, mas fez pesquisas para tentar entender o que há com os médiuns. O que foi descoberto através dessas pesquisas de um médico específico, e eu vou colocar o nome desse médico aqui na descrição deste vídeo, foram que todos nós na glândula pineal temos pequenas partículas de cristal. Chaves, como assim? Partículas de cristal? Sim, todos nós temos cristais que ficaram conhecidos como cristais de apatita. E eles ficam bem lá no centro da sua cabeça, no centro do cérebro, na região chamada de glândula pineal. O que descobriu-se foi que as pessoas que têm a questão da mediunidade mais desenvolvida ou aflorada, elas aparentemente têm uma quantidade maior desses cristais no cérebro do que outras pessoas que talvez não apresentem um reflexo tão evidente desta mediunidade.
Bom, a mediunidade durante muito tempo também ela ficou muito relacionada a religiões específicas, a questões espirituais específicas. Próprios caminhos espirituais tentam trazer explicações de por que algumas pessoas são mediúnicas. Dizem, por exemplo, que as pessoas mediúnicas teriam então enfim, tarefas a serem resgatadas, se assim você preferir, coisas a serem cumpridas, resgates que seriam feitos a partir dessa possibilidade de ajudar outras pessoas no contato com as pessoas que agora estão desencarnadas, estão no mundo espiritual, trazendo mensagens, enfim, fazendo a sua parte através desse considerado dom por alguns e outros consideram como maldição, que é a mediunidade. Vejam só, independente do que nós acreditemos sobre a mediunidade, a questão que fica, e aí eu retorno para o início da minha fala, o Espaço Índigo, lá no seu início, começou a perceber uma inusitada função aqui na nossa região, a de trabalhar com as pessoas mediúnicas, ou com os médiuns, como assim você queira chamar. E veja que quando eu falo médiuns, eu não estou me referindo apenas aos médiuns, aqueles que fazem as incorporações, ou que fazem as psicografias, ou esses médiuns que veem quase que claramente pessoas desencarnadas, a ponto de que, tal qual aconteceu com Chico Xavier, chegava um ponto onde ele não conseguia fazer o discernimento entre quem eram as pessoas vivas ou quem eram as pessoas desencarnadas. Mas nós tratávamos com pessoas cuja mediunidade às vezes era num nível onde já começava a perder a noção de limites entre o que era da pessoa e o que era dos outros. O ponto onde você começa a misturar as sensações, as emoções, os pensamentos das pessoas com as suas. E talvez você já conhece ou até mesmo vivencia isso. O momento onde você começa a não saber mais o que é seu, você vai, por exemplo, fazer uma conversa com um amigo, uma pessoa querida que está muito triste, e às vezes você sente que você ficou muito exaurido, sem energias, e a pessoa saiu às vezes bem, e de repente você, daquele momento em diante, fica ruim, você não fica legal, e passa-se alguns dias até que você retome o seu bem-estar. Então, são níveis talvez não tão elevados, mas que são presentes de mediunidade, níveis presentes de mediunidade. Pessoas médiuns, pessoas com uma sensibilidade mais aprofundada, elas, por exemplo, poderão enfrentar alguns desafios ao tomarem contato com lugares onde há uma passagem maior de pessoas, como por exemplo shopping centers, mercados, lugares como cemitérios, hospitais, lugares onde pode ter havido uma dose maior de medo ou de angústia ou de dores, que seria o caso de hospitais, lugares como campos de concentração, lugares como orfanatos, até os lugares onde, por exemplo, são os sanatórios, né, os hospitais psiquiátricos, passagem na frente ou passando por lugares como, por exemplo, lugares onde existe a questão dos motéis, até mesmo os bares onde costuma-se haver a questão da bebida. Então, veja que os médiuns vão ter uma percepção profunda desses lugares, com as informações que estão naqueles lugares. Muitos médiuns têm a capacidade de chegar num lugar e sentir profundamente a energia não apenas das pessoas ou relacionadas à vida, mas também relacionados aos lugares. Perceber quais são as impressões que estão aqui nas paredes, como se chama impressões de parede, energia de parede, no ambiente como um todo. Então, essas informações elas podem afetar os médiuns, e aí o médium pode passar num lugar como esse, e ele fica ruim depois, ele não fica legal e ele não sabe por quê. Então, como eu falava, independente do que você acredite sobre mediunidade, você, é claro, não precisa necessariamente colocar-se dentro de um centro de umbanda ou de um centro espírita ou começar a frequentar alguma religião, mas de fato a minha recomendação é que você sim faça e execute um estudo bastante atento sobre esses fenômenos, porque a mediunidade é um fenômeno que sim precisa ser entendido, precisa ser apercebido, precisa ser assimilado no seu dia a dia. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a menos que você receba, acolha e aceite a mediunidade na sua vida, o que começa a acontecer é que você começa a entrar, por causa desse estado de inconsciência, numa espécie de uma loucura.
Porque você começa a misturar todas as informações de outras pessoas com as suas. Você começa a ficar muito confuso com o nível de informação e a profundidade de coisas que começam a se apresentar para você. E aí isso vai afetar você. Tanto é que, de novo, retornando ao início da minha história, muitas pessoas que chegavam com vários diagnósticos médicos de uma série de doenças mentais, de males de todos os tipos. E o que era engraçado, e vejam que eu não estou negando aqueles diagnósticos, mas o engraçado é que à medida que as pessoas iam fazendo contato e percebendo que de fato tinham mediunidade, quem aqui que nunca soube de alguém que tinha os amigos imaginários, que falava sozinho quando era criança? Então, muitas dessas pessoas na verdade são médiuns, né? Apenas a vida adulta às vezes vai fazendo com que algumas crenças deem uma anestesiada nessa capacidade mediúnica, mas a mediunidade está lá. Então, o engraçado é que essas pessoas que estavam muito agitadas, muito desconfortáveis, com vários problemas e confusão mental, inclusive diagnosticados por médicos, como eu já disse, à medida que iam fazendo contato, que iam entendendo melhor a sua mediunidade, portanto se colocando mais perceptivas, mais conscientes e mais ativas neste processo, aos poucos iam melhorando, aos poucos iam tendo uma capacidade mais firme de como lidar com a sua mediunidade e até mesmo de como lidar com esse mundo espiritual que começava a se apresentar. Esse mundo espiritual que vez por outra podia se apresentar de formas mais assustadoras, em outras não, mas ainda assim que para muitas pessoas, principalmente que vinham do seio das religiões cristãs, por exemplo, ou de religiões um pouco mais conservadoras, podiam se assustar muito. Então, independente do que você acredite, os médiuns, eles de fato vão ter uma intensidade de relacionamento com a realidade muito maior. E quando eles se autoestudam, quando eles estudam o fenômeno da mediunidade, eles vão ter uma capacidade maior de entender uma responsabilidade que eles têm consigo mesmos na sua relação com as pessoas, porque a energia dessas pessoas vai influenciá-los de forma muito mais profunda, uma responsabilidade maior na forma como agir com as energias, a energia do sexo, a energia dos ambientes, a energia das bebidas alcoólicas que vão afetá-los muito, a energia das situações, de saber entender qual os limites emocionais para que você não pegue a carga dos outros, já que os médiuns vão ter uma profundidade maior nisso, né? Então, realmente saber como lidar com isso vai trazer uma saúde muito maior, a forma como você lida com o mundo espiritual, para que o mundo espiritual não seja algo tão desconhecido ou que cause medo a você, porque os fenômenos energéticos, os fenômenos espirituais, eles se apresentam de forma muito mais profunda para quem vai ter a mediunidade, então isso pode causar um estresse muito grande. E para a gente poder finalizar, já estamos chegando quase em 15 minutos, muitos médiuns, inclusive, eles acabam adoecendo quando não lidam com a sua mediunidade, acabam adoecendo, como esses casos que eu comentei aqui no início do vídeo, acabam adoecendo fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Lembrando que, inclusive, muitos médiuns vão ter uma carga energética maior e talvez você já ouviu falar também, ou já aconteceu com você que está assistindo esse vídeo, de pessoas que têm fenômenos físicos, fenômenos onde, por exemplo, às vezes você está com muita raiva e uma lâmpada estoura, um momento onde você está muito estressado e de repente você afeta a tal ponto os eletrônicos a ponto que eles não funcionem, ou que eles tenham falhas, que tenham problemas, o seu carro não liga, né? Você afeta outras pessoas. Então, crianças, é muito legal a gente poder falar sobre isso, é um assunto bastante extenso. Se você tiver dúvidas, se tiver qualquer questão que você queira perguntar, manda aqui a sua mensagem, manda aqui a sua dúvida. A gente pode inclusive falar mais sobre esse tópico, pegando mais especificamente algum desses tópicos que foram abordados. Curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, comenta aqui, diga pra gente quais são as suas impressões sobre esse assunto, se de repente você está sentindo tudo isso e isso tudo faz sentido para vocês, comenta, compartilhe aqui, porque a sua verdade pode ser a verdade que ajuda os outros que estavam lá com medo de assumir a mediunidade, estavam com medo de entender o que isso tudo estava dizendo, medo do que os outros iam dizer, do julgamento. Beleza? Então, até a nossa próxima prosa terapêutica. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.